Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante: coesão. Nós vamos falar a respeito de coesão referencial e coesão lexical. E o que é a coesão referencial? Coesão referencial é um elemento de articulação textual utilizado para criar vínculos entre as palavras e entre as orações. É um mecanismo linguístico que, dependendo da posição do termo a que faz referência, pode ser classificada em anáfora ou catáfora, ou seja, é um mecanismo que retoma ou antecipa as ideias. A anáfora e a catáfora ajudam a referenciar termos, pessoas, objetos, lugares e fatos, à medida que o texto vai progredindo. Esses recursos coesivos são endofóricos, pois se ligam a algo no próprio texto. Todos os 6 tipos de pronomes, o pessoal, o possessivo, o indefinido, o interrogativo, o demonstrativo e o relativo, colaboram com a referenciação, seja anafórica, seja catafórica. E o que é uma anáfora? Anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto, ou seja, é a ligação de um termo com algo passado no texto. Exemplos: os alunos não estão de férias, porém, eles só retornarão ao colégio no próximo mês. Nesse exemplo, houve a retomada do substantivo alunos pelo pronome eles. Eles, então, é um elemento anafórico. Outros exemplos. Ele está estudando. Isso me deixa feliz. Nesse exemplo, houve a retomada da ideia de ele estar estudando pelo pronome demonstrativo isso. Isso é um elemento anafórico. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. É um fragmento aí da Hora da Estrela de Clarice Lispector. Nesse exemplo, os termos destacados dela, pronome possessivo, lá, pronome oblíquo, a, pronome oblíquo, retomam o referente que foi citado anteriormente no texto. Pessoa inteira. Esses elementos são elementos anafóricos. O menino que vi estava muito feliz. Nesse exemplo, houve a retomada do referente menino pelo pronome relativo que é um elemento anafórico. O menino estava muito feliz. Eu vi o menino. Não sabíamos o que tinha sido decidido. Nesse exemplo, houve a retomada do pronome demonstrativo o, que pode ser substituído por aquilo, pelo pronome relativo que, elemento anafórico. Não sabíamos aquilo. Aquilo tinha sido decidido.
São duas empresas, de sapatos e de roupas. A quem você serve? Nesse exemplo, houve a retomada de sapatos e roupas pelo pronome interrogativo quem. Quem é um elemento anafórico. E a catáfora? A catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo, ou seja, é a ligação de um termo com algo que ainda virá no texto. Exemplos. Só desejamos isto. : aulas. Nesse exemplo, o pronome demonstrativo isto antecede o referente aulas. Ali estava ele, feliz por ter feito uma excelente redação. O aluno era um orgulho para a professora. Nesse exemplo, o pronome pessoal do caso reto, ele, antecede o referente aluno. Realizou todos os sonhos, menos este, ir a Paris. Nesse exemplo, o pronome demonstrativo este antecede a expressão ir a Paris. Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Essa é uma fala de Buda. Nesse exemplo, o correferente três coisas antecede o referente o sol, a lua e a verdade. Agora vamos passar para deixis. O que é deixis? É uma palavra de origem grega, deiktikos, que significa mostrar, demonstrar, apontar ou indicar, a partir da qual deriva o adjetivo deítico. Em linguística, deíticos são os elementos que contribuem com a coesão e articulação textuais, como os pronomes pessoais e demonstrativos, os tempos verbais, os advérbios de tempo e lugar e uma infinidade de outros recursos linguísticos. A referência deítica é objeto de estudo para pragmática, área da linguística que analisa a relação entre o significado das palavras, os interlocutores e o contexto da interação verbal. Os elementos deíticos enriquecem o sentido do texto, pois evitam a repetição desnecessária de palavras e asseguram uma ligação entre os elementos que ocorrem na superfície textual, fazendo referência ao contexto da enunciação, constitutiva do sentido dos enunciados. Então, observe o exemplo. Ana e Joaquim foram passear no shopping ontem. Eles ficaram lá uns 30 minutos e depois foram embora. Repare que neste enunciado há três elementos deíticos em evidência. O primeiro é o advérbio de tempo, ontem, responsável pela delimitação temporal. O segundo é o pronome pessoal eles, o qual retoma e substitui o sujeito composto da primeira oração. Ana e Joaquim, evitando a repetição dos termos. E o terceiro é o advérbio de lugar, lá, que da mesma forma retoma e substitui o complemento verbal shopping, evitando sua repetição. Os elementos deíticos podem ser de pessoa, de tempo, de lugar,
de discurso e social. Deixes de pessoa. A deixes de pessoa corresponde aos termos que remetem às pessoas do discurso, ou seja, aquelas que participam do ato comunicativo. Esses elementos referem-se ao próprio locutor e ao seu interlocutor e podem ser representados pelos pronomes pessoais do caso reto, primeira e segunda pessoas, eu, tu, nós e vós, e pelos pronomes pessoais oblíquos, me, te, nos, vos, pelos pronomes possessivos de primeira e segunda pessoa, meu, teu, nosso, vosso e também pelos vocativos. Deixes de tempo. A deixis temporal delimita o momento da enunciação, representados principalmente pelos advérbios de tempo. Deixes de lugar. A deixis espacial delimita o lugar, espaço da enunciação, representados pelos advérbios de lugar, como aqui, aí, lá, colar, ali, etc. Deixis de discurso. A deixis discursiva é representada pelos pronomes que remetem a uma parte do texto, como expressões no capítulo seguinte, a seguir, no trecho acima, na ilustração abaixo e outros. Deixis social. A deixis social são expressões utilizadas para designar os papéis sociais desempenhados pelo locutor ou pelo seu interlocutor e o status decorrente desses papéis, como os pronomes de tratamento: senhor, senhora, mestre, doutor, doutora e outras formas de tratamento. Coesão lexical. O que é léxico? É o conjunto de palavras, de vocábulos de uma língua, ou seja, é o vocabulário. O vocabulário, então, é formado pela seleção e pelos empregos que se faz do léxico em uma língua, em um idioma. As relações de sentidos que são estabelecidas por sinônimos, hipônimos, hiperônimos, palavra genérica e de sentido geral. E tem a ver com a semântica. O que é a semântica? É a área da linguística que se preocupa com o estudo do significado das palavras. Vamos aos sinônimos. Sinonímia é um emprego de palavras de mesmo sentido e significados semelhantes. Algo importante a se relatar é que tudo depende do contexto. Um exemplo: o aluno fez uma excelente prova. Esse discente estudou com afinco. Aluno e discente são sinônimos. Hipônimos. O hipônimo é o termo que representa um elemento de um conjunto. Desse modo, representa uma parte de um todo. Exemplos: sempre gostou muito de flores, mas as orquídeas eram as suas favoritas. Estudou todos os sinais de pontuação e teve algumas dúvidas quanto à vírgula. Nós temos aí, então, orquídeas e vírgula como hipônimo. Por quê? Porque eles fazem parte de um determinado conjunto. Banana e maçã são hipônimos de fruta.
Vermelho e preto são hipônimos de cor. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura. Flores e árvores são hipônimos de flora. Gripe e pneumonia são hipônimos de doença. Hiperônimo. O que são os hiperônimos? São palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. O hiperônimo é o termo que exprime um conjunto de elementos. Por isso, tem o sentido mais abrangente. Exemplos: couve contribui para a saúde dos ossos e dos dentes. Por isso, não abro mão de comer essa verdura. Cachorro é o meu bicho de estimação predileto. Esse animal é o amigo do homem. Então, nós temos aí como hiperônimos verdura e animal. Animais, então, é hiperônimo de cachorro e gato. Verduras é hiperônimo de couve e alface. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Ferramenta é hiperônimo de martelo e alicate. Doença é hiperônimo de catapora e bronquite. Vamos aos exercícios. Sobre os perigos da leitura. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Como em 20 minutos de conversa, decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada, mas não havia alternativas. Essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando para parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto, pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio imenso. Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos, isso não lhes tinha sido ensinado. Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que estava pensando. Nunca lhes havia passado pela cabeça que os pensamentos pudessem ser importantes. Esse texto é um texto de Rubem Alves e foi adaptado. Vamos lá. A palavra em, no entanto, não foi a esperada, refere-se a candidatos. Pergunta. Reação. Falar. Gostaria.
Alternativa C. O artigo A refere-se ao substantivo reação, fazendo assim uma referenciação anafórica, ou seja, faz um movimento retrospectivo para recuperar o objeto, no caso, a palavra reação. Número 2. No terceiro parágrafo do texto de Rubem Alves, alguns elementos retomam, por meio da referenciação anafórica, o termo os candidatos. São eles: nunca alguém pensando, eles, lhes, sua, aquilo, eles, seus, eles, isso, próprios, eles, outros e próprios. Vamos lá. Número 2, alternativa B. O pronome lhe remete ao termo os candidatos, assim como os pronomes eles e sua, que apesar de estarem elipsados, constam como objeto de análise. Na verdade, nunca lhes havia passado pela sua cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que eles estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela sua cabeça que os pensamentos pudessem ser importantes. Número 3. A expressão um vazio imenso no terceiro parágrafo refere-se a candidatos, pânico, eles, reação, esse campo. Alternativa é: a expressão vazio imenso faz uma referenciação anafórica do termo esse campo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.